O Superior Tribunal de Justiça formou maioria para que o ex-jogador Robinho cumpra pena de prisão no Brasil, depois de ter sido condenado a 9 anos na Itália por estupro coletivo. O crime aconteceu numa boate em Milão, em 2013, quando Robinho ainda jogava no Milan. Apesar de ter esgotado os recursos com a justiça italiana, o Robinho não chegou a cumprir a pena porque já tinha deixado a Itália quando o julgamento acabou, em 2017. Agora ele deve cumprir a pena no Brasil. Já Daniel Alves, outro jogador brasileiro que recentemente foi sentenciado na Espanha por abuso sexual, deve responder em liberdade. O amigo do Neymar, que foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão pelo estupro de uma jovem em Barcelona, que aconteceu em dezembro de 2022, conquistou liberdade provisória mediante fiança de 1 milhão de euros e vai aguardar a sentença definitiva fora da prisão. Mesmo com provas e condenados, os 2 jogadores continuam se declarando inocentes. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast em Detalhes. Estamos ao vivo nessa quinta-feira, 21 de março de 2024. Então, para você que já conhece o Em Detalhes, já sabe que a gente de segunda a sexta-feira analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Você pode mandar sua mensagem para cá no chat que eu vou estar de olho ao longo desse episódio. A gente vai falar sobre o caso Robinho. Eu estou recebendo hoje a advogada Adriana Cecílio também, que é professora de Direito Constitucional. Adriana, é um prazer te receber aqui no estúdio. Que luxo te receber aqui. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu agradeço, é uma alegria estar aqui, poder conversar com você. É sempre uma oportunidade, uma honra para mim. Obrigada. Imagina, Adriana, a gente vai falar sobre um tema que é tão importante, que envolve algo que é muito caro para nós, né, mulheres. Nesse momento, a gente está falando em um momento que a defesa do ex-jogador, o Robinho, entrou com um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, um pedido para o Robinho, né, para o réu responder em liberdade sobre essa condenação de estupro coletivo por conta de uma jovem, né, que foi abusada na Itália em 2013 por ele, por outros homens também. Ontem a gente teve essa discussão, esse julgamento do Superior Tribunal de Justiça, que homologou, basicamente, né, deu ali a conferência da justiça italiana e ordenou a prisão imediata do ex-jogador. O que acontece a partir de agora, para as pessoas entenderem, esse pedido de habeas corpus, qual que é a intenção dele? É ganhar tempo, é evitar uma prisão? O que pode acontecer a partir de agora? Bom, esse caso, é importante dizer que é o primeiro caso em que a nossa justiça está considerando e decidiu, na verdade, pela transferência do cumprimento da pena aqui no nosso país. Até então, isso não havia ocorrido em nenhuma outra situação. Então, tudo é muito novo. Novo para os tribunais, novo para... abre-se um precedente a partir dessa decisão, e é um caso extremamente emblemático. Então, tudo que está acontecendo é um capítulo importante da nossa história, por diversos motivos, principalmente por se tratar de um homem famoso que, em regra, por estar, né, em uma casta de muito poder, se vê como, não estou afirmando, né, em relação, mas em geral as pessoas que estão nessa casta privilegiada acabam se vendo acima da lei e entendem que podem, né, que têm uma liberdade maior para fazer e agir da maneira que julgarem, né, adequados, independentemente do que a lei determina. Então, a decisão do STJ ontem foi extremamente importante, porque até então o entendimento era de que, para que a pessoa pudesse cumprir a pena aqui, seria necessário refazer todo o processo. E isso, forçosamente, nesse caso em específico, produziria algo que nós chamamos de revitimização. Ou seja, a vítima que já passou por um longo e doloroso processo na Itália, que já comprovou os fatos, né, de forma pormenorizada, trouxe provas, fez exames. Então, ela se expôs, né, a essa situação que é sempre muito traumática para a mulher, porque nós sabemos que, infelizmente, a vítima é muito
a vítima sofre consequências muito graves que às vezes o próprio agressor tem uma facilidade maior por passar por essa situação do que propriamente a vítima, porque a vítima ela passa pela situação de reviver aquele momento traumático, de ter que provar que ela está falando a verdade, de ser desacreditada, tanto que para nós todas, né, quando vimos esse resultado do processo do Daniel Alves, aí é uma outra questão, mas a vítima naquele caso disse, acreditaram em mim. E essa fala, ela é tão emblemática, porque poderosa. É tão difícil a vítima realmente ter a sua voz ouvida, né? Nós estamos num processo de conscientização coletiva das pessoas compreenderem o que é a violência contra a mulher. Mas bem, em relação ao caso do Robinho, ontem o STJ decidiu homologar a decisão da italiana e definiu que não seria necessário o trânsito em julgado desta decisão de ontem, da decisão de homologação, que determinou a homologação. E isto é peculiar, porque, em regra, o devido processo legal, que segue o nosso Código de Processo, ele entende que existem recursos ainda cabíveis, como é o caso de embargos de declaração. Então, embargos de declaração têm um efeito suspensivo. Então, poderia, no caso de opor, né, da defesa opor embargos de declaração, que eu acredito que já estariam prontos, né, teria esse prazo até o julgamento dos embargos para que, então, eles pudessem interpor talvez um outro recurso ao Supremo Tribunal Federal. Então, a ideia é tentar postergar ao máximo, né, prorrogar ao máximo esse início do cumprimento da pena. Então, como o STJ definiu na sua decisão que ele não estava reanalisando a decisão da Corte Italiana, estava apenas homologando, que então não haveria necessidade de esperar, de aguardar o trânsito em julgado desta decisão do STJ. E aí, a defesa impetrou um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, dizendo que há aí uma violação ao devido processo legal, uma vez que caberia embargos de declaração dessa decisão. Você estava falando, doutora, eu acho que vale a pena trazer aqui, quando você fala de revitimização, acho que todo mundo aqui no Brasil entendeu muito bem o que isso quer dizer quando a gente assistiu ao vídeo que foi divulgado por uma reportagem do Intercept Brasil da Mari Ferrer, que estava ali num julgamento em que ela estava acusando um homem de abuso sexual. E ela implorou, né? Foi esse o termo que ela usou, por respeito durante esse julgamento, porque estavam fazendo ali insinuações de que ela estava usando uma roupa assim, assado, enfim. E acabou virando uma lei, inclusive, que é a Lei Mari Ferrer. Então, eu acho que é muito emblemático para a gente trazer aqui sobre como normalmente essa vítima é tratada nesse processo, desde o momento da denúncia até quando o desenrolar do julgamento. E eu acho que isso também está muito interligado com o quanto o nosso judiciário é um espaço branco, masculino, e que tem acesso a recursos, né? E aí você entrou, doutora, também no ponto do Daniel Alves, acho que a gente vai falar disso também. Vou até, inclusive, tem algumas mensagens aqui do nosso chat pedindo para a gente falar um pouquinho mais alto, então a gente vai falar um pouquinho mais alto. Mas falando sobre... É impressionante, quando a gente começa a falar sobre violência contra a mulher, como já vem mulheres aqui trazendo relatos, né? Sempre isso acontece, assim. Então, por isso é tão importante a gente trazer esse tema aqui, porque casos como o do Robinho, casos como o do Daniel Alves, balizam, né? Dão um exemplo sobre outros casos de violência contra a mulher no Brasil. E aí, entrando aqui numa pergunta específica, e acho que vale a pena a gente falar, que é a violência processual. Porque o Robinho foi para a televisão, foi para TV aberta, inclusive, a Record, para dizer que ele estava sendo vítima de racismo e que as acusações eram falsas, sendo que ele já tinha sido condenado por estupro na justiça italiana. O quanto isso tem sido usado como recurso por agressores, de maneira geral,
E o quanto é importante dar uma resposta para isso também. Sim, sem dúvida. Na verdade, aí fazendo um apanhado, né, desses comentários assim importantes que você trouxe, espero que eu esteja falando um pouco mais alto. Eu te aviso aqui. Tá bom, perfeito. Nós temos no nosso país, o que nós já muito comentamos, desde há muito comentamos, que é a cultura do estupro. Então, é essa ideia de que a mulher, ela, depois de um longo processo e duro processo de encorajamento, ela consegue finalmente ir às barras do Poder Judiciário e pedir ajuda e denunciar o seu agressor, e muitas vezes, infelizmente, a vítima é julgada. A vítima é mais julgada do que o próprio agressor. Então, as perguntas que são, né, reiteradas sempre, mas estava fazendo o que lá? Mas bebeu, estava pedindo. Mas estava com essa roupa. Mas dançou com outros rapazes também. Estava se oferecendo e tal. Nada, nem a roupa, nem a embriaguez, nada é um convite para que um homem possa violar o corpo de uma mulher. Então, se uma mulher não está consciente, tanto maior, né, essa vedação, porque se ela não está consciente, ela não tem condição de saber o que está acontecendo com o corpo dela. Então, de forma alguma, um homem pode fazer qualquer coisa se uma mulher está inconsciente. Isso sempre foi utilizado, e aí quando você fala dessa questão da violência processual, e é reiterado, infelizmente, o argumento de defesa acaba caindo sempre em desacreditar a vítima. Então, é uma forma, né? Você acaba acusando a vítima, você diz que a vítima está mentindo, que não é verdade aquilo que ela falou, sendo que se trata de um crime que muitas vezes tem a chamada prova perversa, aquela prova que é impossível você conseguir fazer. São duas pessoas que estavam sozinhas dentro, às vezes, né? Não é o caso do Robinho, que foi um estupro coletivo, mas em regra são duas pessoas. No caso da Marie Ferrer, ela estava sozinha dentro de uma sala, então como a pessoa... Numa festa, né? E aí já começa um monte de juízo de valor também. Exato. Quem era... Aí começam a olhar a vida pregressa dessa mulher, aí começam a falar, aí veem, não, foi casada, não foi casada, quantos namorados teve. E nada disso vem ao caso. E curioso é que o agressor, em regra, não sofre esse tipo de análise. Então, ninguém foi atrás da vida do Robinho para saber o que ele tinha feito, Daniel Alves, se ele tem algum histórico de violência contra a mulher, se tem... Em geral, os homens, eles estão nesse espaço de impunidade, como você mesmo comentou. E nós estamos em um momento da história em que essa página, felizmente, né, a duras penas e com muita luta, nós estamos tentando virar. Essa ideia de descrédito das mulheres. Então, esses processos, eles são extremamente emblemáticos. E é de se destacar que essa decisão do STJ, que criou esse precedente tão importante, ela foi motivada, foi pautada, teve como norte o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que foi um protocolo, né, recentemente aprovado pelo CNJ, que diz, que informa que os magistrados precisam ter essa sensibilidade em relação a casos que envolvam as mulheres. Então, em qualquer caso, em qualquer situação, houve outras decisões bastante interessantes que também tomaram esse protocolo como referência, que até antes do programa nós estávamos falando que talvez falte isso na justiça espanhola, que foi o que fez com que a justiça concedesse o direito de fiança ao Daniel Alves, que é uma coisa que, em que pese, seja um direito, é um direito previsto em lei, se ele tem o direito à fiança, teria que arbitrar a fiança, enfim, mas o caso é uma referência mundial de violência contra a mulher. E a mensagem que é passada é uma mensagem muito ruim, uma mensagem de, olha, se você tiver dinheiro, você consegue se safar. E essa mensagem é uma mensagem que faz com que outras mulheres pensem, ela lutou, parece que conseguiu, mas não conseguiu. E isso é muito ruim, porque as mulheres, elas precisam ter essa sensação de, sim, nós seremos ouvidas, seremos respeitadas, seremos creditadas, nós não vamos passar por situações de violência processual. Essa fala do Robinho é extremamente
curiosa para ser assim, né, gentil, mas veja, ele teve acesso à melhor defesa possível, ele contratou os melhores advogados, tanto lá como aqui, né, temos excelentes advogados, ele contratou uma equipe de advogados a peso de ouro, pessoas que são extremamente qualificadas. Então, como ele pode dizer que mesmo com o acesso à melhor defesa possível, ele teria sofrido simplesmente um complô contra ele e uma situação que envolvesse racismo? É muito difícil acreditar nessa narrativa, uma vez que o processo ele teve todas as Já etapas. apresentou as provas, Ele passou pelo devido processo legal. E inclusive, né? acho que vale a pena a gente ressaltar aqui, porque estou vendo algumas mensagens no chat confundindo, dizendo que ele foi julgado no Brasil. O que aconteceu aqui é que o STJ confirmou a execução da pena aqui no Brasil. Ele não foi julgado novamente, não é isso, né? Exatamente. O processo não foi refeito no Brasil, justamente para evitar a revitimização da vítima. O que o STJ analisou ontem é se ele iria homologar, ou seja, certificar, dizer sim, concordamos que essa sentença ela está de acordo e merece o cumprimento da pena. Foi isso que o STJ definiu ontem. Então, transplantou todo o processo italiano e disse essa sentença ela está de acordo com o direito brasileiro, é possível essa sentença ser cumprida aqui no Brasil. E isso aliás, é importante que se diga, um dos argumentos da defesa foi o processo penal lá é diferente do processo penal que ocorre aqui no Brasil. Então, as leis são diferentes, não poderia, teoricamente, simplesmente transplantar o processo e começar o cumprimento da pena aqui. Mas é importante que se diga que o fato em si é crime lá e é crime aqui. Então, e a forma, as provas que foram trazidas no processo são provas lícitas. Então, não há o que se questionar. Esse foi o entendimento do STJ que criou esse precedente extremamente importante. Existe também uma questão envolvida, que também foi um dos fundamentos da decisão, que não cabe bis in idem, ou seja, você não pode processar duas vezes uma pessoa pelo mesmo crime. Então, se ele já foi processado lá, ele não poderia ser processado aqui novamente. E a decisão, ela cuidou, né, teve essa segunda parte, eles decidiram pela homologação e votaram também se a decisão ela já teria cumprimento imediato. E eles decidiram que sim, ou seja, decidiram que não havia necessidade do trânsito em julgado, não precisaria aguardar, né, o prazo processual, né, que seria cabível interpor recursos. E aí foi justamente contra essa segunda parte da decisão que a defesa se insurgiu. Disse, não, olha, haveria, né, um recurso cabível, que seriam os embargos, enfim, essa questão que se coloca. E você entrou, doutora, também no caso do Daniel Alves, que eu acho que é fundamental a gente falar sobre como isso desencoraja outras mulheres, porque a gente deu um passo, talvez histórico, nessa primeira condenação do Daniel Alves. Mais uma vez aqui reforço que também é uma condenação de 4 anos e 6 meses, porque algumas pessoas dizem, não, porque a gente tem que aguardar o devido processo legal, o trânsito em julgado. Muito se fala, inclusive é impressionante como se forma um consenso para defender agressores de mulheres nesse momento. Acho que isso é uma coisa fundamental aqui da gente dizer. Ele foi condenado pelo estupro de uma jovem em Barcelona. E falando aqui de aspectos positivos, inclusive, desse processo, tem um protocolo, né, sobre como as vítimas devem ser acolhidas quando elas são abusadas nesses ambientes lá em Barcelona, e que acho que o mundo todo olhar para isso é importante, e sobre como ela foi preservada também durante todo esse processo. Então, a identidade dela foi preservada, em nenhum momento foi revelado, inclusive, pela imprensa, e acho que isso é uma responsabilidade, porque, como a gente está conversando aqui, essa revitimização dessa pessoa que foi abusada é muito recorrente aqui no Brasil. Então, eu acho que isso serve de exemplo para todos nós aqui no Brasil. Mas o que acontece a partir de agora? Ele vai ter
a possibilidade, né, o direito de ficar em liberdade provisória. Então, o que isso significa? E aí tem uma informação da reportagem do portal UOL que eu acho interessante da gente trazer, porque a liberdade é mediante fiança de 5,4 milhões de reais. A gente está falando de 1 milhão de euros. O que isso significa no mundo dos jogadores de futebol que tem uma notoriedade como Daniel Alves, Robinho e outros jogadores têm? O valor da fiança, de acordo com o Rafael Reis, que é colunista do UOL, é menor que 2 meses de salário do Daniel Alves no auge dele. Então, eu acho que isso precisa ficar palpável para quem está nos assistindo. Isso não é nada para o Daniel Alves. Para uma pessoa comum é um valor, né, inacessível. Agora, para ele é uma coisa que tá no dia a dia ali. 1, 2 festas já daria isso, né? Então, essa decisão, como eu comentei, é uma decisão que, em que pese exista a previsão do direito, acho que o Poder Judiciário, ao julgar, ele também deve levar em consideração os reflexos dessa decisão, os reflexos públicos dessa decisão. E é uma decisão que, para o agressor, para o homem que está nessa, em especial, todo e qualquer homem de qualquer classe social, né, que infelizmente tenha esse perfil de agressor, esse homem ele sempre se sente autorizado de agir contra uma mulher, né? E é importante que se diga, é muito importante que todas as oportunidades que eu tenho, eu repiso. Estupro não tem a ver com libido. Não é o fato, a pessoa, nossa, não conseguiu se conter. É sobre né? poder, né? É sobre poder, é um exercício de poder. Então, não importa qual a classe social da pessoa, mas as pessoas que se encontram nesta casta privilegiada, as pessoas têm uma sensação de que, de fato, elas podem fazer aquilo que quiserem, porque sai barato para elas, em todos os sentidos, né? Então, esse protocolo é extremamente importante e nós replicamos esse protocolo aqui, é importante que se diga, a cidade de São Paulo adotou o mesmo protocolo, o Ministério Público do Estado de São Paulo, até capitaneado pela doutora Fabiola Sucasas, quero fazer aqui uma referência, uma grande promotora de justiça nós temos aqui no nosso estado, está à frente desse projeto, então buscando conscientizar espaços, né, casas de show, bares, restaurantes, para que as pessoas realmente tenham acesso num caso de abuso, que a vítima seja socorrida de forma imediata. Então, esse protocolo ele é importante para que a vítima não se sinta desamparada no momento de fazer a sua denúncia, mas depois tem a tramitação do devido processo legal. Então, é importante, né? Ele foi condenado, ninguém está discutindo mais a culpa. O que está sendo discutido nesse recurso é a dosimetria da pena. A defesa entende que a pena é muito alta, de 4 anos e meio, e o Ministério Público da Espanha entende que insiste na condenação de 9 anos, que foi o que eles tinham pedido. Então, a formação da culpa já está posta. Eu não tive acesso aos recursos, então também não quero ser leviana e trazer uma informação que de repente não esteja correta, mas o que se tem notícia é de que a discussão é essa. Então, o que ele pediu foi para aguardar em liberdade o julgamento desse recurso que vai definir qual a pena que ele precisa cumprir, que ele precisará cumprir, se os 4 anos e meio serão mantidos, se a justiça espanhola vai acatar a defesa e talvez diminuir esse prazo ou vai aumentar com base no recurso interposto pelo Ministério Público de lá. Muito bem, eu quero entrar também num tema, numa notícia que pra gente aqui no Brasil, eu acho inclusive que a gente falou muito pouco sobre ela. Eu quase não vi essa questão ser discutida na imprensa. E ela é, assim, surreal, para dizer o mínimo. Mas a gente teve uma decisão da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, né, o STJ, definindo, né, não reconhecendo estupro de vulnerável em relação a um homem de 20 anos e uma menina de 12 anos. Essa é a história.
a menina engravidou, e aí esse caso, né, o homem chegou a ser condenado na primeira instância, mas aí a decisão foi revertida pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e aí o STJ reafirmou que não houve crime. Quero falar sobre a importância disso, inclusive parlamentares de uma frente específica de promoção de defesa de direitos da criança e do adolescente pediram que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, avalie, né, essa decisão do STJ. Mas a gravidade disso, porque o Código Penal estabelece que qualquer relação sexual, qualquer relação, gente, com menores, aliás, não é uma relação, né? É um abuso, já é considerado um abuso, quando a gente está falando de crianças, adolescentes menores de 14. É classificada como crime, então. Então, o STJ chega... a quinta turma do STJ chega e decide que estupro de vulnerável não pode ser chamado de estupro. Como é que é isso? E qual é a gravidade dessa história que a gente está conversando aqui? É uma decisão lamentável, para dizer o mínimo, né? É uma decisão que, novamente, é uma decisão emblemática que cria um precedente horrível, né? Cria um precedente inaceitável. Quero aqui destacar também, é importante a gente falar sobre as mulheres que estão na trincheira e que tentam lutar contra isso. Então, quero deixar aqui meu abraço à ministra Daniela Teixeira, que fez um voto firme, contrário a essa decisão absurda. Que é uma maioria masculina, inclusive, vale a pena ressaltar. Né, só tinha ela, salvo o melhor juízo, só tinha ela na turma. Então, até porque temos muito poucas mulheres nas cortes superiores, né? Então, isso também é uma questão que precisa mudar. Mas... essa decisão, ela é emblemática porque ela retoma uma discussão que já foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Você não pode invocar nenhum tipo de desculpa para justificar violência contra a mulher. Você não pode falar, não, foi um ato de legítima defesa da honra, não, estávamos apaixonados. Porque o que falta, né, de letramento de gênero para os nossos ministros que tomaram essa decisão. Precisa entender que essa criança, ela poderia achar que ela estava em um relacionamento amoroso saudável. Por quê? Porque para a vítima, para a mulher, vamos colocar a mulher de uma maneira geral, e aí nós estamos até falando de uma criança, né? Nós, desde pequenas, somos bombardeadas com essa ideia do amor romântico, com os contos de fadas, com a ideia de que o homem vai vir, vai te salvar, né? Com essa ideia de que você tem que ser boazinha, que a boa moça é aquela que concorda com tudo. Então, nós somos doutrinadas, uma ideologia de gênero, essa é a verdadeira ideologia de gênero, que ensina e doutrina as meninas qual é o seu lugar e qual é a conduta adequada no mundo. Então, você tem uma menina, né, de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais, que conheceu um rapaz, esse rapaz se engraçou por ela, pequena criança, né, vai achar que aquilo é uma coisa ok. E aí, lógico, talvez, né, falte aí também a família, o suporte necessário e esse entendimento, essa compreensão de que isso não é uma coisa adequada. A família teria ali a obrigação também de explicar para essa menina que não seria adequado ela se relacionar. Mas como eu não tive acesso ao caso, não quero aqui culpabilizar a família também. Eu entendo sempre que o único responsável é sempre o agressor. Né? A gente não fala de responsabilização de terceiros, porque se você retirar esse elemento de dentro da situação, aquilo não ocorreria. Então, qual é o único elemento que, se você retirar, a menina pode ter a mesma família, pode estar no mesmo lugar, a mesma idade, mas qual é o elemento que você precisa tirar dessa equação para o resultado não ocorrer? O agressor, né, a pessoa que teve essa relação com uma criança. Então, é essa pessoa que está errado. Como que a pessoa se interessa por uma criança de 12 anos? Aí já está, né, um problema posto, né, bem grave. Então, falta essa noção de que a vítima, em que pese a vítima possa dizer, não, mas eu achei que estava ok, para mim está tudo bem que isso tenha acontecido. Falta essa sensibilidade de compreender que essa criança ela não tem maturidade suficiente para tomar essa decisão. Ela não tem o discernimento do quão grave é o que está acontecendo com ela. Por isso que foi definido no Código Penal. Por isso que está na lei. E aí o que cabe ao Poder Judiciário é cumprir a lei. Não cabe esse tipo de interpretação esdrúxula
de ir no caso concreto e dizer, não, aqui a gente aqui a gente entende que a lei não deve ser aplicada. Como assim? Se existe o fato típico, existe o tipo penal, há subsunção, que a gente chama, essa palavra feia, né? Subsunção do fato à norma, é incontestável, você não tem o que discutir, sabe? Então, é uma decisão muito ruim, acho importante essa medida, quero parabenizar aqui a Sâmia também, que é uma querida. Ela é uma dessas parlamentares que entrou com parabenizar por essa ação, né? Entendo aí que o CNJ vai fazer essa análise e a gente tem que aguardar o resultado para ver o que vai acontecer, mas é importante que se diga, né? Houve nessa decisão do STJ, veja, a mesma corte, mas não era a corte especial que julgou ontem, né, o caso do Robinho, era uma turma do STJ, uma decisão que faltou a aplicação do protocolo com perspectiva de julgamento de gênero. Então, faltou essa sensibilidade para entender. E eu acho muito curioso, né, é uma coisa que a gente sempre fala, assim, no meio, né, das mulheres que atuam contra a violência contra a mulher, que como as mulheres, as meninas, uma menina de 12 anos, ela é cobrada que ela tem uma maturidade que homens de 40 anos não são. Então, né, o menino fulano fez, né, o menino fulano que tem quase 40 anos é menino. Agora, uma criança de 12 anos é uma mulher que tem condição de tomar uma decisão autônoma, que está ali, que tinha total discernimento daquilo que estava fazendo. Então, é uma disparidade tão grande. O que cobram de uma menina não é o que se cobra de um homem de 40 anos. Então, é essa cultura, esse caldo cultural que é proveniente de uma estrutura patriarcal, é isso que a gente precisa lutar para modificar. Combater, é isso. E é essa cultura do estupro também. Exato. Doutora Adriana Cílio, muito obrigada. Adriana Cílio é advogada e também professora de Direito Constitucional. Foi um prazer te receber aqui no estúdio. Já fica o convite para você voltar de novo. Obrigada, vai ser um prazer. Conversa foi fundamental e a sua fala final foi absolutamente fundamental para a gente discutir essa realidade e conseguir mudar essa realidade. Obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Obrigada. Desses minutinhos finais, eu quero te lembrar que a gente vai ter uma aula aqui para a nossa comunidade ICL com o Elliot Aronson, que é um psicólogo especialista em comportamento. A gente vai ter essa aula no dia 7 de abril, às 8 horas da noite, que é um domingo. Ele é autor do best-seller, que é o livro favorito do Eduardo Moreira, né? O Animal Social. A gente fala, por exemplo, muito aqui no ICL sobre dissonância cognitiva. Ele é um dos autores, um dos especialistas que explica essa questão. Então, ensinamentos para a gente compreender o que passa na cabeça, por exemplo, de uma pessoa que defende intervenção militar na política, esse tipo de coisa, assim, mesmo conhecendo as atrocidades do período da ditadura militar. Tudo isso, então, você pode conferir nessa aula, que é uma aula gratuita, mas que você tem que fazer a sua inscrição em detalhesicl.com.br para poder assistir. Então, lembrando, dia 7 de abril, às 8 horas da noite, vai ser um domingo, não perde. Obrigada você que me acompanhou até aqui, você que mandou mensagem no chat, eu li todas as mensagens, muita gente falando sobre o Leonardo Rurri, falando sobre a leniência em caso de violência contra a mulher, também a Eliana falando sobre, nas últimas décadas, quantas mulheres sentaram à mesa para elaborar essas leis todas. Então, comentários aqui fundamentais e que a gente foi acompanhando durante esse episódio, que foi fundamental. A gente está aqui de volta amanhã, às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, para quem é de YouTube. Também você fica agora com o Mercado Investimentos. Na sequência, tem o Rolê CL, 6 horas da noite, CL Notícias, segunda edição. Lembrando que esse episódio fica disponível também para você em todas as plataformas de áudio. Até amanhã. Você seria capaz de fazer o mal, mas não um mal menor. Um mal maior, desses que mais te assusta. Esses que você mais critica nos seus dias, nas suas redes sociais. Provavelmente a sua resposta seria: não, eu não sou um monstro. Mas o que as pesquisas mostram pode te deixar chocado. A psicologia social estuda o comportamento humano e o porquê da gente fazer as coisas da forma como a gente faz. O maior especialista no mundo em psicologia social chama-se Elliot Aronson. E aos 92 anos de idade, é o psicólogo mais premiado nos Estados Unidos.
tendo ganho o prêmio de melhor psicólogo, melhor pesquisador e melhor autor. Ele que escreveu esse livro, O Animal Social, o livro que mais influenciou na minha vida a minha forma de ver o mundo. A gente conseguiu marcar uma conversa com Elliot Aronson para ele nos ensinar sobre comportamento humano. E a melhor notícia é que essa conversa é aberta, gratuita, para todo mundo poder participar. Vai acontecer no dia 7 de abril, um domingo às 8 horas da noite. Para você participar, é só clicar no botão Saiba Mais aqui. Aproveite e chame todo mundo que você conhece para participar. Elliot Aronson, falando com a gente aqui no Brasil sobre esse tema tão importante. É agora ou nunca, irmão.